Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Que paz é essa, né? Que vem da parte do Senhor nas nossas vidas. E é só Ele que traz essa paz que nós temos. Eu peço para os irmãos abrir a palavra do Senhor no livro de Esther, no seu capítulo 4. Aleluia, louvado seja Deus. Sou grato ao Senhor por mais esta oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus. O louvor que acabamos de entoar para o Senhor, aquilo que o Senhor nos deu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia, louvado seja Deus. Só que o que o adversário tenta todos os dias é roubar, é tirar aquilo que o Senhor já entregou para a gente. A paz, a alegria, o amor, tudo que o Senhor já nos entregou. Satanás, ele investe pesado para tirar. Mas, como foi ministrado aqui nessa noite através do louvor, aquilo que é meu e é seu, o mal não pode roubar. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, os irmãos acharam? Esther 4, no seu versículo 14, que diz assim: porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas se tu e a casa de teu pai, livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter como rei, ainda que não é segundo a lei. E se perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Meus irmãos, podem se sentar nessa noite? Louvado seja Deus. O Senhor ministrou ao meu coração para o tema dessa mensagem, que seria origem e destino. Antes de chegar nesse versículo 14, eu preciso voltar um pouquinho atrás e falar um pouquinho de como começa essa história. Você pode se recordar, mas alguns aqui podem não conhecer essa história. E eu preciso voltar um pouquinho para que você entenda origem e destino. O que significa a origem? Aleluia, sobre a vida de Esther. Esther, a Bíblia vem nos dizer que ela não tem pai, não tem mãe, foi criada, foi tomada por filha do seu primo Mardoqueu. Mardoqueu criou ela, ensinou ela sobre a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, tudo aquilo que ele tinha como judeu, ele passou para ela, ensinando ela. Uma jovem, uma moça, aleluia, louvado seja Deus. E tantas coisas eles passaram. Mardoqueu, juntamente com alguns judeus, saíram da Babilônia como cativos e foram para essa província em Suzã. Essa província, eles chegaram como peregrinos a uma terra que eles não conheciam, a ser escravos ali, a
ele é levantado como príncipe daquele lugar, como um servo ali que o rei levantou, que tinha toda a autoridade para fazer todas as coisas. E esse homem, o rei colocou sobre ele toda a autoridade. Ó, você tem autoridade de fazer várias coisas. E uma das coisas que ele recebia era que assim, onde ele passasse, pelo lugar que ele andasse, as pessoas tinham que se abaixar, dar honra para ele, reconhecer, aleluia, louvado seja Deus. Só que tinha um homem ali, por chamado Mardoqueu, que ele só se inclinava perante o Deus, o Todo-Poderoso. Quando Amã passava, era o único no que não se abaixava. Quando Amã passava, toda vez Mardoqueu estava ali na porta, ele não se inclinava. Isso trouxe uma ira tremenda na vida de Amã, onde ele falou assim: peraí, eu tenho que fazer alguma coisa contra esse homem. Por que ele não quer? E eu e você, irmãos, precisamos ter a certeza, manter o equilíbrio, aleluia, nos momentos onde o mal vem investir contra a gente, não se entregar a isso e não ir a favor daquilo que é contra a vontade de Deus. Por que ele abaixaria a cabeça? Por que ele daria honra a um homem que era totalmente fora dos requisitos de Deus, totalmente fora da vontade do Senhor? Então, mediante algumas adversidades da nossa vida, mediante algumas coisas que nós passamos, nós precisamos manter o equilíbrio, manter o foco e o direcionamento de que Deus nos chamou. Aleluia, louvado seja Deus. E quando Amã percebeu tudo isso, ele falou assim: não, eu preciso fazer alguma coisa contra esse homem, eu preciso, sei lá, ele não está indo conforme a ordem que o rei deu. E pulando, correndo um pouquinho aqui, irmãos, as pessoas que estavam na casa dele falaram assim: olha, faz uma forca de tantos metros e faz o rei assinar um decreto de matar os judeus, matar esse povo, porque não está obedecendo, e Mardoqueu também, forca Mardoqueu. Ele gostou da ideia, porque a mente diabólica, irmão, é terrível. O homem e a mulher que não serve ao Senhor tem uma mente diabólica. Satanás, ele entra e começa a maquinar coisas malignas contra pessoas. Deixa aquilo entrar. E ele gostou da ideia e falou assim: não, eu vou fazer isso mesmo. Foi até o rei deu um decreto, assinou, vai. E Mardoqueu, sabendo da notícia, falou assim: e agora? Eu vou falar para Esther. Esther está lá dentro, a Esther vai virar rainha, a Esther vai fazer alguma coisa. E o que eu quero falar para você, que foi falado aqui nesta manhã, é sobre obediência. Quando Esther entra no palácio para ir para essa seleção, para ser escolhida pelo rei, Mardoqueu instruiu ela e falou assim: olha, não fala onde você veio. Falou para ela: não fala como foi a sua história, como que povo que você é. E ela obedeceu. E a obediência te leva ao propósito. O que a pastora falou aqui no início do culto, eu falei: Senhor, eu estou entendendo. A obediência te leva ao propósito. Se Esther tivesse chegado lá dentro e falado para as meninas que estavam com ela: olha, eu sou judia, eu sou aquilo, a minha história toda, podia ser que ela também entraria nisso. Só que ela obedeceu e ela fechou a boca. Sabe por quê? O Senhor já tinha um plano. O livro de Esther, irmãos, é tremendo, que não cita Deus
Igreja, se vocês lerem o livro de Esther, realmente não tem Deus. Deus mandou, Deus não. Mas o agir de Deus é tremendo sobre a vida desse povo, o povo judeu. O povo é escolhido. E eu e você não é diferente, nós somos escolhidos, nós somos separados. Aleluia, louvado seja Deus, não importa o que Satanás possa dizer ao meu respeito, ao teu respeito. Se nós estivermos na fiação do Senhor, na vontade do Senhor, pode vir o que vier, Ele não vai prevalecer. Amã, ele fez toda essa trajetória para querer matar o povo judeu, para querer enforcar Mardoqueu. Só que Amã não tinha noção do Deus que os judeus serviam, onde nenhuma arma preparada prevalece contra mim, contra você. Se nós estivermos na presença do Senhor, focados no Senhor, irmãos, pode vir Satanás querer fazer qualquer coisa, não prevalece. Não prevalece. Aleluia, louvado seja Deus. Amã se esqueceu, ele não tinha essa visão. Só que tem uma coisa, louvado seja Deus. A gente acha que pessoas é Satanás. Pessoas é usada sim por Satanás, mas muitas vezes é o Senhor empurrando a gente para um propósito. É o Senhor encaminhando a gente para um propósito que Ele quer sobre a minha vida e a tua vida. E às vezes nós olhamos para a pessoa e falamos assim: Satanás, é o demônio. Essa pessoa não é. É o próprio Deus empurrando eu e você para um propósito. É o Senhor encaminhando eu e você para a vontade dEle. No versículo 14 que nós lemos, Esther, ela tinha uma decisão muito importante a tomar. Esther, ou ela faria o que o seu primo pediu, de ir até o rei, de falar algumas coisas sobre o reino que estava acontecendo sobre os judeus, ou ela negaria e poderia morrer também. Então ela tinha uma decisão a tomar. E eu falei assim: meu Deus, que decisão difícil. E eu acredito, irmãos, que essa mulher, imagino eu, que ela estava com medo terrível. Essa moça, ela estava com muito medo. Eu acredito que um filme passou em sua cabeça. Toda a história que ela viveu, tudo que ela passou na Babilônia, cativa, muitas coisas, e bateu medo sobre a vida dela. Só que sabe o que eu vejo também sobre a vida de Esther? É que ela foi curada. Todo um trauma no seu passado, todo um trauma que ela possa ter vivido, desde a sua infância, da sua mocidade, tudo que ela passou sem pai, sem mãe, ela foi curada. E eu sei que cada um de nós aqui tem uma história. Eu não sei como que foi a sua história. Você pode ter algum trauma, alguma coisa no seu passado que ainda está dentro de você, que ainda mexe muito com você quando você lembra, quando você para pensar. Alguma dor que você precisa ser curada no seu íntimo. Todos nós temos uma história. Eu vivi a minha. E por muitas vezes, irmãos, graças a Deus, hoje eu estou curada para a glória do Senhor. Mas o que eu passei no meu casamento me trazia muita dor. Mesmo eu perdoando meu esposo de muita coisa, mesmo ele na presença do Senhor, eu precisei ser curada. Porque eu trazia muita coisa dentro de mim, muitas frustrações, muitas coisas que eu passei, que eu falei assim: me ajuda a ser curado. Me ajuda, Senhor, a entender que foi um plano, um propósito do Senhor para tudo isso. Porque muitas das vezes aconteceu alguma coisa, eu voltava lá atrás. Se ele chegava um pouquinho atrasado, eu falei: ai não, peraí, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Eu mandava mensagem: você está onde? Você está fazendo o quê? Tive segurança. Não conseguia ter a segurança. Irmãos, e tudo isso não é fácil. Cada um sabe de si. Eu estou falando o meu aqui. Só que eu fui curada para a glória de Jesus. E Jesus, Ele pode trazer cura dentro de você. Jesus, Ele pode curar de traumas, de coisas. Mas o que eu quero dizer aqui nesta noite é que você se desprenda disso.
Que você saia disso. Sabe por quê? Enquanto você estiver preso lá ao passado, você não prospera, você não avança, você fica limitado, parado. E tudo isso precisa passar sobre a minha vida e a tua vida. Irmão, se a gente ficar preso ao nosso passado, as coisas não andam. E o Senhor está assim, ó, tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso para você. E a gente está lá atrás, insistindo lá atrás. Meu Deus! Por que ficar lá atrás sendo que o que está lá na frente é maior? Por que ficar lá atrás sendo que o que está lá na frente é maior? É o que Deus tem para nós. Por quê? Por que insistir nisso? Que nos traz dor, nos traz sofrimento, nos traz choro, nos traz angústias, frustrações. Para que o Senhor tem lá na frente para a gente é muito lindo, é maravilhoso, é coisa grande e tremenda. E Esther falou assim, então tá bom, vamos orar. Entra no propósito do mundo de jejum, de dia, de noite. Isso é uma fé tremenda, irmão. Jejuar de dia, de noite é coisa para crente. Falei, meu Deus, eu tenho que pedir ao Senhor, me ajuda a jejuar, Pai. Porque, irmãos, através do jejum a gente combate Satanás. É através do jejum e da oração que a gente vence guerras. Guerras tremendas, irmãos. E ali a gente tem conseguido vir um pouquinho, participar do monte com os pastores, e a gente conseguiu ver como a nossa vida espiritual tem crescido. De busca do monte, de busca de jejum, de busca de oração. Que às vezes, irmão, durante a semana é complicado, é corrido. A gente está em oração em Jesus, em oração ao Senhor de jejum. Aí tem uma pressão no serviço que te tira da criação, falando, meu Deus, perdi a bênção. Quanto mais a gente está no jejum e na oração, os dardos de Satanás vêm. Você precisa estar ligado para você não perder a bênção. Então, nesse domingo, quando a gente consegue vir, aí não tem ninguém para atrapalhar. A gente está em oração, está com os pastores, está com os irmãos, e está tudo certo. E eu pude ver o quanto a gente cresceu, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. E o que o Senhor vem dizer no versículo 16, que nós acabamos de ler também, é um posicionamento de Esther. Um posicionamento e um encorajamento de Esther. Ela ia diante ao rei. Ia ser fácil? Claro que não. Não ia chegar ao rei e falar uma coisa assim. Então eles entraram em oração, entraram em jejum. E o que eu quero dizer para você nessa noite, quando você se posicionar, quando você se encorajar daquilo que o Senhor tem, entender qual é o propósito, Priscila, nós estamos conversando ontem na casa do pastor, que nós começamos a entender o propósito que Deus quer, e as coisas vão se alinhando. Quando a gente não consegue entender o propósito, a gente fica perdida. A gente fica perdida, o Senhor está falando, estou aqui, eu estou mostrando isso. A Priscila contou o desejo dela, o sonho dela, e as coisas vêm acontecendo. Você parou para pensar nisso? O desejo que ela tem, quando a gente começa a entender o propósito, o Senhor começa a direcionar a gente para isso. O Senhor começa a empurrar a gente para isso. Entendi, Senhor, então eu vou buscar isso. Aí o Senhor vai te empurrando para aquilo que Ele tem para mim e para a tua vida. Então Esther, ela se posicionou, ela tomou encorajamento. E pela posição de Esther, irmãos, Deus já estava trabalhando. Então eu preciso se posicionar para que Deus continue trabalhando. Deus não tem que trabalhar para mim se posicionar, não, é o contrário. Eu se posiciono, eu entendo e as coisas começam a acontecer. Eu se posiciono, eu entendo e aí as coisas começam a acontecer. Às vezes a gente fica de braço e fala assim, não, Deus vai fazer. Aí quer que Deus faça primeiro? Não, calma aí. Se eu quero uma faculdade, eu preciso estudar. Se eu quero uma bênção financeira, eu preciso orar e buscar isso.
o Senhor quer falar. E aí quando o rei, não que o Senhor estava usando o Assuero, não, que o Assuero tinha um propósito para que tudo acontecesse. Assuero perde o sono e vai ler o livro das crônicas. O livro das crônicas era tudo o que era registrado do rei. Tudo que acontecia no reinado do rei era registrado ali. E ele porventura leu algo que Mardoqueu tinha feito há tempo atrás, tinha livrado a vida dele, porque iriam matar ele. E Mardoqueu falou, e esses dois homens foram mortos. Desvendou a trama que iriam fazer para matar o rei. E estava tudo registrado, só que nisso passou. Nada aconteceu, nada foi feito. E quando o rei leu isso, ele falou assim: o que fez para esse homem aqui, Mardoqueu? Que benfeitura fez para ele? O que fizeram para ele? Nada, não fizeram nada. Ah, então vamos lá. Chamaram Amã. Chamou Amã. Olha, aconteceu isso, o que fizeram? Não fizeram nada não. Tá aí, o que você sugere? Ah, eu sugiro que faça isso, coloque ele em cima do cavalo, passeia com ele, honre ele. Para resumir, honre ele. Tá bom. Quando o rei fala que é Amã, quando o rei fala que é Mardoqueu, desculpa irmãos, quando o rei fala que é Mardoqueu, Amã, ele se surpreende, porque até então ele não sabia que era Mardoqueu. O rei só falou: o que faria para esse homem? Como honraria esse homem? E aí quando soube que era Mardoqueu, ele turbou o seu coração, mas tinha que obedecer. Tinha que fazer aquilo que o rei tinha mandado. Então sabe o que eu quero dizer para você? Um posicionamento te leva a honra. Um posicionamento te leva a lugares maiores e tremendos diante do Senhor. O Mardoqueu, irmãos, ele perseverava ali na porta todos os dias. Ele estava perante ali, cuidando da rainha de Esther, sabendo notícias de Esther. A todo momento ele estava ali cuidando. E tudo isso aconteceu. E a trama que Amã fez para Mardoqueu acabou se virando contra ele. Onde o rei fala: não, calma aí, já que você quer fazer isso com o povo judeu, é você que vai ser pendurado aí enforcado sobre essa corda. E o que eu quero ministrar, tá esgotando um pouquinho meu tempo? O que eu quero ministrar para mim e para você, irmãos, nesta noite, a importância de permanecer, a importância de focar naquilo que o Senhor tem. Uma trama que estava armada ali para o povo judeu, o rei não conseguia revogar mais aquilo, porque era uma lei, já foi dada uma lei. Só que o que ele fez? Falou assim: não, vocês podem lutar. Eu vou dar armas, eu vou dar suprimentos para vocês lutarem contra o povo de Suzã. Então teve uma disputa entre judeus e o povo de Suzã. Só que até então, antes disso, o povo judeu iria ser morto, poderia ser massacrado. Só que como Deus, ele vê e ele sabe de tudo, e ele peleja a minha guerra e a sua guerra, o Senhor escreveu: você não vai acabar assim, não vai acabar dessa forma. Você pode até tentar, você pode até tramar, você pode até fazer o que você acha que vai fazer contra o povo. Só que quem dá a última palavra, a última sentença é Deus. Isso aqui foi revogado e eles lutaram contra isso. E até hoje, irmãos, é comemorado a festa de Purim, onde o povo de Deus recebeu o livramento. Através de um posicionamento, Deus nos faz alcançar a promessa. Através de um posicionamento, Deus nos faz alcançar a promessa. E na quinta-feira o pastor falou algo que eu falei assim: meu Deus, decisões decidem destinos. Decisões decidem destino. Sabe o que eu entendo? Eu e você temos uma decisão para tomar. Aleluia! Eu e você temos
decisão vamos tomar? Parar? Mediante a tudo isso, a gente vai prosseguir. E o que eu quero falar para nós nesta noite, irmãos, dê mais um passo para frente. Quando nós olhamos para Cristo na cruz, carregando aquela cruz até o Calvário, em nenhum momento ele retrocedeu. Mediante aquela cruz pesada, tudo aquilo que ele estava vivendo, ele só caminhou ao propósito que ele foi. Então o nosso maior exemplo é Cristo. O nosso maior exemplo, Samara, é Cristo, é Jesus, não tem outra forma. Então se está doendo, se está pesado, o que você está passando hoje, continua. Não é um passo para trás que eu e você vamos vencer. Não é um passo para trás que nós vamos alcançar a vitória e chegar ao propósito do Senhor que é para mim e para você. Mas é prosseguindo. E é um passo de cada vez. Não precisa correr não, gente. É um passo de cada vez. Vai seguindo. Vai com calma. Vai devagar. Está doendo. Irmanice, continua. Está cansada? Continua. Um passinho de cada vez. E a gente chegará. E o nome do Senhor é glorificado.